João 4, eu vou ler só 4 versículos, mas você pode ler toda essa passagem depois e vai encontrar aquilo que eu não ler e falar e encontrar uma história riquíssima. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Se eu ler só o 4, se eu tivesse ficado no 4, aqui já tem uma mensagem, porque era ali necessário passar por Samaria. Agora, quem conhece a geografia de Israel, sabe que ele poderia ter escolhido o caminho do Jordão, que ele ia ter uma paisagem agradável. Também podia ter passado por Cesareia Marítima e ele podia ter buscado um outro caminho, não necessariamente passando por um lugar que era desprezado, um lugar mal visto, que nós podemos dar o nome de lugar onde a ofensa reinava. Os judeus viam os samaritanos como gente menor. Por conta daquela divisão que teve das 10 tribos que ficaram com Jeroboão, e Judá e Benjamim com Roboão, e depois a gente sabe aqueles absurdos que Jeroboão fez, levantando aqueles 2 bezerros, e aí veio o exílio da Síria. E a forma da Síria fazer, ela levava e misturava as pessoas. Então nós já lemos aqui várias vezes a passagem em que eles levaram para Samaria, levaram o povo de Samaria, deixaram um pouco e trouxeram de várias nações pessoas e colocaram ali. Então eles viam como um povo misturado, não uma raça pura. E que não merecia o respeito deles, e eles não queriam nenhum tipo de relacionamento com o samaritano. Então os samaritanos eram um povo rejeitado, um povo desprezado, um povo que ninguém queria relacionamento. E quando a gente encontra uma pessoa rejeitada, nós vamos encontrar uma pessoa amarga. Nós vamos encontrar uma pessoa cheia de lixo, de misérias. E no caso dessa mulher, agravava mais, porque até entre o povo dela, ela já tinha uma fama ruim. Ela ia, enquanto todas as mulheres iam cedinho buscar água, ela já ia meio-dia. Ela tinha tido 5 casamentos frustrados.
agora estava amaziada, a pessoa com quem ela estava não era marido dela. Então, assim, se eles já se viam dessa maneira, as pessoas viam eles dessa forma, essa mulher então estava numa condição ainda, digamos assim, pior. E Jesus muda sua rota e fala que era necessário que ele passasse por lá. E aí ele vai e para exatamente no poço de Jacó, nas terras que ele tinha dado para José. E aí quando nós lembramos de Jacó, não era para a gente ler na Bíblia o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Mas porque Esaú rejeitou sua primogenitura e Jacó enxergou o futuro, enxergou lá na frente, enxergou que a bênção da primogenitura significava, ele brigou por ela, ele lutou por ela. Mas era para ter uma passagenzinha, alguma coisa sobre ele, alguém insignificante. Porque Jacó significa usurpador. Significa o trapaceiro. E é interessante que as terras que ele deu para José, ele foi o 11º filho. E ele foi o que recebeu porção dobrada. Porque Jacó, nós lembramos que ele cruzou os braços e abençoou os filhos de José. E adotou como dele. Porque mais tarde a gente vai ver que o primogênito, que foi Rubem, deitou com a concubina de Jacó. Perdeu a primogenitura. E nós vamos ver que as perdas de Simeão e Levi, pela a atitude violenta que eles tiveram com os siquemitas. E então vem o 4º filho, que é Judá. Que a gente vê que Jesus é da tribo de Judá. Mas quando a gente fala de José, ele sempre tipifica Jesus. Então olha que coisa interessante. O lugar que era para ser tão glorioso, agora era um lugar visto como um lugar que ninguém queria passar. Ninguém queria ir para Samaria. Ninguém escolheria Samaria para ir. Eu quero ir lá em Samaria. Não, ninguém quer ir para Samaria. As pessoas desviavam de Samaria. As pessoas fugiam de Samaria. As pessoas não queriam Samaria. E Jesus mudou a rota dele para ir para Samaria. Porque ele queria mudar aquilo ali. Ele foi a um encontro para mudar aquela situação, o lugar da ofensa, o lugar da rejeição, o lugar do abandono, o lugar das críticas, o lugar da amargura. E todo mundo tem a sua Samaria, o lugar que não quer passar.
que talvez tenha até promessas, mas parece que elas nunca vão se cumprir, porque o poço de Jacó já fala de um improvável, que se tornou Israel. Nas terras que foram dadas a José, alguém que representava até o próprio Senhor, e que recebeu porção dobrada de bênçãos, e o que não parecia ter, era bênção naquele lugar. Mas chega aquele momento, em que Jesus passa por Samaria. E aí ele conversa com aquela mulher. O que foi uma surpresa para ela e para os discípulos quando voltaram. Porque um judeu falar, ela mesma fala isso. O senhor, sendo judeu, está falando com uma samaritana, me pede água. Quer dizer, um judeu não falava com a samaritana. E um homem falar com uma mulher, sendo ele judeu, piorava ainda mais. E agora estava lá Jesus, falando com a samaritana. E nós vamos ver que essa mulher, que a partir daí você pode ler tudo sobre Samaria. Um dos grandes avivamentos da Bíblia aconteceu em Samaria. Começando por essa mulher. Ela foi a evangelista que ganhou uma cidade inteira. A rejeitada, que já era rejeitada por ser samaritana. E era rejeitada pelo seu povo, pela vida que ela levava. Então ela era a improvável das improváveis. Ela era a pessoa mais improvável. E o Senhor mudou a rota dele para ir para Samaria, para mudar aquele quadro. E mudou. Aquela cidade, Sicar, foi salva. Um grande avivamento aconteceu ali. Depois, mais adiante, você vai ver o que Deus fez através de Filipe. O tamanho do avivamento que aconteceu ali. Ou seja, a história daquele lugar foi completamente mudada. Porque Jesus quis passar por lá. E eu acredito que Ele está dizendo a mesma coisa. Que Ele mudou, e não é porque não tinha outras rotas melhores. Mas porque Ele decidiu que Ele ia passar por lá. E o que lá atrás já tinha sido prometido. Então, Ele não se esquece daquilo que Ele promete. Bom, se as terras eram de José, poderia, então, ser o poço de José. Mas o Senhor nos ensina a honrar aqueles que vieram antes. Por isso que mesmo Eliseu tendo feito 2 vezes mais,
milagres do que Elias, não fala o Senhor virá no espírito de Eliseu, mas no espírito de Elias. Porque você vai ver que na Bíblia todo mundo, as genealogias, às vezes você vai ler um texto, começa, era filho, neto desse, filho desse, bisneto desse, não sei o quê. Porque a Bíblia faz questão de deixar isso claro. Que todo mundo é filho de alguém, começou em algum lugar, inclusive para a gente entender o ponto em que aquela pessoa está, começou com tal pessoa, seja para bem ou para mal. Alguém deu início. Ó, o pai dele, o avô dele, ó. A gente vai ver quando fala de Acabe, começa a passar. Ele era filho de Onri, que era filho, esqueci o pai dele agora, o avô dele. E todos eles perversos. E Acabe foi na mesma linha. Porque Deus fala que eu sou um Deus de gerações, um Deus geracional. Aquele poço era geracional. Gerações tinham bebido aquela água. Você vê que a água, ela fala da palavra. E gerações, por gerações aquele poço esteve lá. Mas em algum momento, alguém desviou do princípio, ou dos princípios de quem cavou aquele poço. Que foi onde chegou naquele ponto em que Samaria, um lugar que era para ser o melhor lugar do mundo, se tornou um lugar onde ninguém queria passar. Nem sequer passar. E Jesus quer passar por Samaria. Por aquele lugar que ninguém quer passar. Quer falar com gente que ninguém quer falar. Quer mudar situações de gente que nem acredita que pode ser mudado. Tanto não acredita que nem vai no horário que todo mundo vai buscar água. Vai num horário que ninguém vai, porque nem acredita que vai ter uma chance na vida. Todo mundo tem sua Samaria. O lugar que não quer passar. Aquele lugar que você não quer passar porque você não quer lidar com aquilo. Mas é impressionante o que o Senhor faz. Ele pega a maldição e transforma em bênção. É impressionante o que Ele faz. Ele pega um lugar que ninguém quer passar. Um lugar tomado pela ofensa. Onde só tem gente ofendida. E nós vivemos um tempo onde o mundo está ofendido, as pessoas estão amarguradas. Inclusive muitos crentes. E o Senhor está dizendo que Ele está passando por Samaria. Porque chegou a hora disso mudar. E Ele está dizendo que chegou a hora de você encarar a sua Samaria. De você ir no lugar que você não quer ir. E de você lidar com aquilo que você não quer lidar. Ninguém queria lidar com Samaria. Ninguém queria ir para Samaria. Esquece Samaria. Ignora Samaria. E essa mulher, pior ainda,
ela mesma já se via assim, e ela mesma já se excluía. Porque tem gente que ele já se vê assim, ele mesmo se exclui. Ele não quer nem tentar, ele já acredita no pior. Que ele é rejeitado e que ele vai ser rejeitado. Então ele nem aparece. E isso está piorando no mundo. E aí o Senhor vem e Ele fala com a gente. Ele fala, ó, nós vamos ter que lidar com isso agora, tá? Eu vim aqui para a gente lidar com isso. E era o Senhor ali falando com aquela mulher. Nós vamos lidar com tudo que está aí, ó, só enterrado vivo. Nós vamos lidar com isso. E vamos mudar isso. E mudou de tal maneira que essa mulher correu para a cidade e disse, ó, eu encontrei com o Messias. Porque ele falou para ela que ele era o Messias. Falou para uma samaritana, para uma mulher que tinha uma vida toda bagunçada, e não falou para outro. É engraçado, é interessante, né? Porque no capítulo 3, Nicodemos, o professor da Bíblia, o homem que tinha uma reputação ilibada e conhecido na sua sociedade, na sociedade em que ele estava como um homem muito honrado, ele foi à noite para falar com Jesus, porque ele queria falar com Jesus, mas não queria ser visto. E Jesus foi na hora mais quente, em que o sol está bem alto, e está tudo claro, para falar com uma mulher que se escondia de todo mundo, que se escondia da vida, que se via como menor e rejeitada, e incapaz de fazer algo grande. Ela fez. Ela ganhou uma cidade inteira, ela foi a primeira evangelista que causou um movimento, o avivamento de Samaria começou com a samaritana. E depois ele só cresceu. Ele cresceu, ele foi crescendo. Mas ele começou ali naquele poço, ao meio-dia. O Senhor decidiu usar, porque é isso que Ele faz. Ele vai ao encontro daquela pessoa que não vê chance para ela. E que está tão cheia de tantas coisas, lamentáveis e miseráveis, que ela não acredita. E aí Ele vai e dá a ela uma outra perspectiva. Dá a ela esperança. E aquilo mudou tanto dentro dela, que ela largou o cântaro e foi correndo para Sicar e falou com todo mundo. Uma das coisas interessantes que ela disse foi isso. Ele disse tudo que eu tenho feito. Quer dizer, ela não se importava mais. Aquilo já não pesava mais para ela. Tá, sabe o que todos vocês falam que eu tenho feito, que vocês criticam? Ele disse, sem me conhecer. E ele não me acusou, não apontou o dedo para mim, não. E a fé daquela mulher impactou todo mundo. E ali, aquele povo se converteu. A Bíblia fala que a cidade toda se converteu, porque daí Jesus foi para lá. E aquilo só cresceu. Depois nós vamos ver Filipe indo. E foi uma das coisas mais incríveis.
Foi uma coisa atrás da outra acontecendo, que você pode ler depois, no livro de Atos, que foi incrível. Hoje, o Senhor está dizendo, é hora de você passar pela sua Samaria. Passe pela sua Samaria. Vamos lá para aquele lugar que você não quer ir. Vamos lidar e sair desse lugar onde você se esconde por conta de algo. Você se esconde. Você está escondendo do quê? Essa mulher tinha vergonha dos resultados dela. Tinha vergonha dos fracassos sentimentais dela. Ela tinha vergonha da vida que ela levava, das escolhas que ela fez. E ela vivia se escondendo, na verdade. Às vezes a gente se esconde. Tem muita coisa que a gente podia estar fazendo e não está fazendo. Porque, na verdade, tem algo que nós não lidamos aqui dentro. E aí o destino da gente fica travado, a vida da gente não flui. Porque para a gente viver um resultado que a gente diz que quer, a gente precisa sair daquele lugar, precisa enfrentar, precisa romper. Precisa aparecer. E às vezes nós damos um nome para uma coisa, mas é um nome que é a desculpa que nós encontramos. Bonitinha para justificar por que nós não estamos em tal lugar ou fazendo o que a gente deve fazer. Na verdade é uma ferida. Pode ser a rejeição, pode ser o medo, da crítica, da reprovação, o sentimento de incapacidade, o medo de falhar, o medo da exposição, de sermos expostos e o que vão dizer. Mas nós não usamos a verdade. E por fim, nós corremos o risco de começar a acreditar nas nossas próprias mentiras, porque a gente conta mentiras para os outros, e aí a gente se convence que é aquilo lá. Talvez essa mulher já estava até ela acreditando que ela não ia, junto com as outras mulheres, buscar água antes do sol nascer, porque ela queria dormir um pouco até mais tarde, porque ela já achava melhor ir meio-dia mesmo, que era um absurdo, um sol escaldante, a água já estava barrenta. Ah, porque eu prefiro mesmo. Ah, porque eu gosto assim mesmo. Mas a verdade é que ela tinha tanta frustração com os resultados dela, e ela tinha tanto medo dos olhares de reprovação, ela tinha tanto medo do que iam dizer, ela tinha tanto medo da rejeição, que ela decidiu que ela ia num horário onde ninguém ia buscar água ao meio-dia. O poço estava vazio de gente, não tinha ninguém lá. Só tinha Jesus, que foi lá, naquele horário, só por causa dela, porque ele sabia que era o horário que ela ia. E ele tinha algo com ela, Deus tinha algo com ela. Mas ela não acreditava nem que ela podia aparecer diante da cidade, diante das pessoas, diante da sociedade em que ela vivia. Ela não ia nem para buscar água, ela ia que ia favorecê-la num horário mais confortável. Ela vivia uma vida
de tanto sacrifício, por causa das feridas, por causa da rejeição, por causa da vergonha da vida dela, porque ela se viu um fracasso. E ao se ver um fracasso, a saída que ela viu foi fugir. Mas Jesus foi no horário que ela ia, ela não tinha como fugir. Jesus mudou a rota para ir atrás da mulher divorciada 5 vezes, amaziada, rejeitada, criticada, mal falada, com resultados ruins. E quando o Senhor falou com ela, como um pai, ela parou de fugir, ela parou de se esconder, a vida dela mudou. E ela correu para a cidade, porque ela não tinha mais nada aprisionando. Hoje é dia de passar por Samaria, pelo lugar que você não quer passar, que ninguém quer passar. É hora de você ir lá. Hoje é dia de nós vencermos coisas que têm nos feito mal, mas nós até nos convencemos que dá para viver assim. E o Senhor está dizendo, não dá. Sua alegria nunca vai ser completa, sua vida não está sendo completa. E o resultado da bagunça dela era exatamente por conta das mentiras que ela mesma contava e talvez já acreditava. Com o coração aberto de verdade. Quando eu peço para você colocar a mão no coração, é porque, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Do coração procedem as saídas da vida. Então você põe a mão no coração, fecha os seus olhos, e você derrama a sua vida no Senhor, e você diz para Ele a verdade. Que Ele te pegou aqui hoje. E Ele está dizendo, nós vamos resolver isso agora. Eu peguei a samaritana. Ela foi num lugar onde ela achou que não ia topar com ninguém. Mas ela encontrou com Jesus. Porque Jesus estava Ele foi à procura dela, Ele foi buscá-la, tirá-la daquele mundo profundo, daquele buraco profundo, daquela escuridão, onde você começa a fortalecer o orgulho, e até dizendo, não tem problema, não preciso deles mesmo. Eu posso buscar água meio-dia. Tudo bem. Eu não tenho que ir naquele horário mesmo. Eu não preciso disso mesmo. Eu nem tenho que ir naquela cidade mesmo. Eu não preciso deles.
E assim a gente vai dizendo um monte de coisa. Quer saber? Eu não preciso disso aqui também, não. E nós vamos aceitando o pior. Quantas vezes a gente olha para a vida e pensa, meu Deus, como que eu cheguei nesse ponto aqui? Você chegou porque você foi fazendo isso. Com medo dos enfrentamentos, com uma ferida aberta, aquele medo de ser criticado, de ser rejeitado mais uma vez, de ser atacado, uma carência. Cada rejeição, cada olhar de reprovação foi te amargurando, te deixando com raiva, e foi fortalecendo o orgulho. E você, ao invés de enfrentar e dizer, não, eu vou vencer isso, não vai ser esse olhar de reprovação, essa crítica que vai governar a minha vida, mas eu sou livre, eu não vou deixar isso me escravizar. E quando a gente diz que, não preciso disso, não preciso daí, não preciso ir buscar água às 7, às 6 da manhã, às 5 da manhã. Tudo bem, eu aguento buscar meio-dia. E daqui a pouco, eu não preciso ir lá na cidade mesmo. Eu não preciso ser convidado para essa festa mesmo. Eu não preciso ter amizade com ninguém mesmo. Eu não preciso disso aqui mesmo. É assim que a gente vai fazendo. Eu não preciso disso aqui. É uma maneira da gente sair bem. Não me importo. E nós somos às vezes tão lamentáveis que nós achamos que é só isso. Mas nós não estamos vendo que enquanto nós não tratarmos esse problema, nós vamos continuar sendo governados por um monte de outras coisas. E nós estamos fortalecendo o orgulho, e nós estamos fortalecendo a rejeição, porque muitas vezes estamos lá e pensamos assim, aquela mulher, puxa, hoje pelo jeito vai estar quente, hein? Puxa, eu podia ir lá agora, né? Aí ela, mas, não vou não. Não vou passar por isso. Aquele povo não vai. Que a mulherada não vai olhar para mim desse jeito. Não precisa disso não, eu vou mais tarde. Puxa, eu precisava ir lá na cidade comprar isso. Puxa, eu queria falar com tal pessoa. Aí você já acredita num monte de coisas, você imagina um monte de coisas que vão acontecer. E você pensa assim, não, deixa isso para lá, eu posso viver sem isso. E eu posso viver sem isso, e eu posso viver sem isso, e eu posso viver mais sem isso, e eu posso viver mais sem isso aqui, e eu posso viver sem mais isso aqui. E a gente acha que é aquilo que a gente está vendo, na verdade, nós estamos nos tornando cada vez mais amargurados, revoltados, infelizes, e a gente acha que o nosso problema então é o poço antes do sol nascer, é a cidade, mas na verdade, se eu fugir de uma coisa, eu vou fugir de outra, e eu vou fugir de outra, e eu vou fugir de outra, porque eu já vou enxergar para onde eu for, no que eu fizer, rejeição. Eu vou enxergar. Será que os casamentos dela deram todos errados? Exatamente por conta da ferida que ela não tratou, e bastava um olhar, uma atitude,
ela já se sentia rejeitada, desprezada, mal, e ela já tinha um comportamento que causava, ela já provocava, porque a pessoa que está se sentindo assim, ela provoca uma situação, porque de alguma maneira eu tenho que acabar com esse sofrimento logo, porque, peraí, está muito bom, eu não quero me decepcionar, e eu vou me decepcionar, ou eu vou decepcionar essa pessoa, então eu tenho que acabar com isso aqui logo, então eu vou criar uma situação, isso é lá no inconsciente, às vezes ela não tem consciência nenhuma, não, mas eu preciso acabar com isso aqui depressa, antes que essa pessoa descubra quem eu sou, ou antes que ela faça comigo o que eu sei que vai acontecer. Ó, ela sofre por antecipação, ela cria uma história, porque tem um mundo aqui dentro, ela crê em mentiras, ela é dominada, ela é governada. Por uma força demoníaca, que está arruinando com ela. Ela não sabe quem ela é, ela acredita no que as pessoas disseram para ela, ainda que ela diga assim, não, hoje eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou em Cristo, mas quando você chega perto, você vê que ela não sabe. Na verdade, ela está lutando, até está dizendo, não, eu sei, mas lá dentro ela está gritando, meu Deus, eu queria saber mesmo, mas ela ainda se pega em tantas coisas. Porque está lá. É a Samaria dela. Mas hoje é dia de passar por Samaria. E era o poço do improvável. E o 11º filho, que recebeu porção dobrada, e não era para ser que foi o filho que foi vendido e que ele achou que estava morto, Jacó. E depois ele fala assim, eu nunca pensei que ia ver você de novo, e agora eu vejo seus filhos. E quando ele cruza os braços, ele põe Efraim na frente de Manassés, que é o que Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Na frente daquele que representava o passado. Porque o que vai ficar é isso na sua vida. A prosperidade no lugar do seu sofrimento. Ela foi prosperada no lugar do sofrimento. Deus vai levar você, se você crê hoje, toma posse disso, a prosperar no lugar do sofrimento. A ser o instrumento dele para mudar, para que ele se manifeste, para que a glória dele seja derramada no lugar onde você nem costumava entrar. Quanto mais se a influência desse lugar. Jesus desviou a rota dele para ir à procura daquela improvável, aquela pequena, rejeitada. E ele desviou a rota dele para ir à procura e buscar o pequeno, o rejeitado, o incapaz. E curar e levantar você e transformar você numa grande influência, num instrumento de avivamento, de bênção, de glória. Em nome de Jesus, Ele vai fazer.
Ele vai fazer você prosperar na terra do sofrimento. Senhor, nós estamos aqui. E eu creio na sua palavra, eu creio no que está fazendo. Eu creio numa mensagem como essa. E o Senhor está chamando cada um a passar pelaquele lugar que tem fugido tanto, pela sua Samaria, e viver a mudança da vida hoje. Toca, move e cura. Hoje, agora, entra em ação agora e cura. Cura essa Samaria. Cura esse interior profundo, doente. Cura essa ofensa. Cura essa dor, essa rejeição. Arranca esse orgulho, essa dor. Arranca essa rejeição terrível. Arranca. Arranca agora, Senhor. Passa do teu sangue agora sobre cada vida. E que a palavra tenha entrado, clareado, ensinado, mostrado, revelado. E esteja agindo agora, Espírito Santo. Haja nos corações, haja nos corações, Espírito Santo. Toma os corações agora. Toma o interior de cada pessoa que está aqui. Vai lá, Senhor, e move profundamente. Fala, cala fundo, toca, Senhor, liberta. Hoje é dia de libertação. Liberta essa pessoa, liberta dessa rejeição, liberta dessa amargura, liberta desta ofensa, liberta essa pessoa que tem vivido ofendida. Ela tem uma alma ofendida, um coração ofendido. Cura agora, Senhor, cura completamente, Senhor, esse coração ofendido, essa alma ferida. Cura, Senhor, liberta, Senhor, faz uma obra aqui agora, traz um renovo para essa mente, um renovo para essa alma, Senhor. A ofensa faz oposição radical à prosperidade, a uma vida plena. E quantas pessoas que não conseguem ter uma alegria plena, completa, prosperar em todas as áreas, porque lá dentro ainda carrega uma ofensa. Ela está ofendida. Ela está ofendida, Senhor. Ela se sente ofendida, rejeitada, ferida. E ela não consegue ir além. Essa mulher vivia uma vida que não prosperava em nada. A vida sentimental não prosperava, a vida espiritual não prosperava. É visível que a vida financeira não prosperava. Os relacionamentos dela não prosperavam, nada na vida dela prosperava. Ela era aquela mulher sozinha, que não dava certo com ninguém. Mas chegou o dia daquilo mudar. E eu acredito que hoje é o dia que o Senhor preparou para mudar. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui, que o Senhor hoje está passando. E o Senhor quer que ela vá com o Senhor agora. E receba o que o Senhor está entregando. Que ela se sinta amada, amparada,
liberta e curada. Seja curado, seja curada agora, em nome de Jesus, dessa ofensa, dessa amargura, dessa rejeição, desse mal que a sombra governa, tem dominado você até hoje, mas seja livre desse sentimento, dessa dor que tem travado a sua vida, impedido a sua vida de andar e de prosperar abundantemente, em nome de Jesus. Nós abrimos o terceiro jejum neste domingo de ceia, no mês de fevereiro. Abrimos esse terceiro jejum dos meus projetos Conquistas para 2023, ano da unção de governo. E tomamos posse de um dia de glória, de mudanças, de definições e de glória. Passa do teu sangue sobre nós, sobre a igreja, o ministério. Assuma todos os altares do ministério, visita cada liderança com grande temor, visita o nosso povo em todo lugar, lares e famílias, visita cada coração, assuma esse trabalho, as horas que vamos ficar aqui, que sejam para a sua glória e dirigidas pelo Senhor. Vamos tocar no teu corpo e que um povo renovado possa tocar no teu corpo neste dia. Eu peço a tua bênção, Senhor, e tomo posse de mudanças radicais, que nenhuma pessoa vai sair da mesma maneira para a glória do teu nome, mas que um povo forte, liberto, vai sair daqui, um povo transformado para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo cada coração, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Louvado seja o teu nome. Eu creio na tua obra gloriosa. Eu creio em testemunhos incríveis, eu creio em restituições. José foi restituído, meu Deus, a Jacó, com 2 filhos já ele tinha. Eu creio que nós vamos ver um povo testemunhar e por estar prosperando na terra da dor. Eu creio em mudanças radicais. Eu creio que hoje aquele que vivia ofendido, rejeitado, oprimido, rancoroso, orgulhoso, se escondendo, sai daqui liberto disso, que esse mal não tem mais poder sobre essa pessoa, que ela governa, a partir de hoje ela passa a governar. Louvado seja o teu nome por tudo. Eu entrego essa reunião, passa do teu sangue aqui, acampa anjos aqui. Espírito Santo, assume esse trabalho. Eu repreendo toda seta demoníaca contra nós, dardos demoníacos em nome de Jesus, e eu tomo posse de glória. É de glória, viemos aqui para viver a tua glória e estamos vivendo e vamos viver cada dia mais, porque o Senhor tem uma glória maior para todos nós. Amém, amém, amém.